Boa noite, gente. Vamos lá para o nosso último encontro, né? Desculpe aí o contratempo. Eu hoje estou fora em outro bairro, então tem um problema aqui de conexão. Mas vamos lá e, assim, à medida que eu for falando, se vocês tiverem perguntas, aí vocês vão colocando aí no chat que a nossa amiga aí vai estar me passando e ao longo da conversa eu vou respondendo. Então, pode colocar o primeiro slide, por favor? Hoje a gente vai estar falando da gestão, né? Preservação, acesso e sustentabilidade, né? Iniciamos na outra aula as ferramentas de administração para a organização, né? Falamos também de meios de preservação, a gente vai falar um pouquinho mais agora, hoje, e, mais importante, né, a sustentabilidade dos centros de memória. Pode passar o próximo. Próximo slide. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a estrutura, né? A estrutura mínima que você tem que elaborar de governança. Quem decide, né? Como dos outros encontros, eu vou estar sempre reportando a minha experiência, mas que eu acho que ao dividir com vocês, né, onde mora o perigo, as dificuldades, facilita um pouco vocês pensarem se alguém já dirige algum espaço ou algum projeto, né? A gente pode estar compartilhando essa experiência e a forma de tomar decisões, né? Então, quem decide, né? Quem decide? Quem executa e quem fiscaliza, né? Assim, você tem que ter poder de decisão, ele tem que estar com um só, sabe? Um só. Você pode, no meu caso, como gestor, eu posso ouvir sugestões, mas eu vou acatar ou não, e a última palavra vai ser a minha enquanto gestor. Lembra que a gente falou no último encontro na questão do DNA? Como eu quero ser visto? Como que eu quero que a minha instituição, o meu projeto seja visto, né? E dentro dessa perspectiva de como eu quero o meu projeto seja visto, eu não posso ter várias cabeças, porque senão ele não tem identidade. Tá? No quem executa, só tomando um golinho aqui no café. No quem executa, você tem que, falamos também na necessidade de ter o perfil para as funções que você vai ter que desempenhar em função das metas, dos objetivos, onde você quer chegar. Eu não sei se chegaram a passar aqui, eu falei enquanto estava tentando subir aqui para começar, pensar um plano de metas, um plano anual, você traçar esse plano de metas do seu projeto ou da sua instituição. Se é um projeto, quais são essas etapas de trabalho, né? Quem vai ficar responsável pelo quê, e ter esse cronograma de execução. Outro ponto que eu ressaltei aqui é a formalização da instituição. Se você é uma pessoa, eu sou um produtor sozinho, eu sou proponente, então você é um MEI, né? Então, como é que você se constitui juridicamente, né? Para que você possa estar habilitado, já que a gente está falando aqui hoje, vamos falar em sustentabilidade, a gente vai ter que falar em captação de recursos. Então, para eu captar recurso, eu tenho que estar juridicamente resolvido, né? Então, assim, formalizado. E se for a sua instituição, né? A gente falamos ontem sobre a questão que institui a instituição. Infelizmente, não dá tempo aqui da gente pegar um estatuto e ver parte por parte. Mas o estatuto, ele vai definindo toda a forma de instituição, a comissão dos sócios, né, dos dirigentes, a determinação dessas funções. Você também tem que pensar, é necessário, né, o seu espaço de escuta. Eu mostrei para vocês o organograma do museu que eu tenho lá na cabeça dos conselheiros.
Então, os conselheiros, e aí esses conselheiros eles vão estar ali numa representação bem diversificada e fortemente com sambista, né, já que pelo que a gente se propõe, que é o nosso espaço de escuta, né, para que a gente possa garantir que as nossas ações elas estejam atendendo a demanda do que a gente se propõe. No caso do Museu do Samba, a gente tem uma causa que é a advocacy sobre os corpos, sobre os sambistas, e aí eu preciso ter o espaço de escuta dessas demandas. Lá nessa agenda a gente faz também alguns encontros por segmentos. Bateria, velha guarda, passista, e aí esse encontro ele tem essa finalidade de escuta desses anseios e como que a gente vai, em constituição, agir estrategicamente em cima dessas demandas. Falamos também na questão da composição, né? Uma diversidade na composição no corpo dirigente, na equipe que você monta, se for mesmo que seja para a execução de um projeto, né? A diversidade do tipo de pessoas, né, assim, que você tem, porque são várias cabeças, vários anseios, são diferentes, e é importante, né, que você possa dialogar com diversos públicos. Mesmo no caso de um projeto, às vezes você tem lá o seu público-alvo, né, salvo você tipo, estou fazendo só tem um recorte bem delimitado. Se não tem um recorte bem delimitado, você está com um leque aberto. Então, se os seus pares também têm uma diversidade, você vai conseguir dialogar melhor com o público-alvo que você vai atingir. Falamos sobre transparência, né, compartilhamento dos relatórios, não só financeiros, como também dos seus planos de ação. Vou chamar a atenção também aqui que você tenha quase que igual um livro de campo, né? Você vai, quase um diário, vamos dizer assim, em que você vai anotando tudo que você está fazendo, que esse relatório, você pensa, claro, quando você está fazendo um projeto incentivado, alguns têm até um modelo próprio do que você tem que preencher. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção e recomendar, lá no museu, por exemplo, já com esse relatório de execução, trabalhando e preenchendo a cada passo da execução. Não deixo para depois, sabe? Não deixo para depois. Então, assim, eu já começo um projeto preenchendo as lacunas todo do relatório. Tipo assim, o que eu me propus? Tipo assim, público atingido. Aí eu já coloco lá numa cor, né? O que eu me propus? Eu me propus atingir 50 pessoas, perfil das pessoas. Depois eu vou preenchendo conforme... já tive inscrição. Por exemplo, eu já tenho o perfil desse público, eu vou lá e já troco, já coloco efetivamente com quem eu vou trabalhar. Tá? Pode passar. Ontem, e aqui eu acabei de falar para vocês, que a gente tem que estar o tempo todo na execução, fazendo conta, aqui eu vou falar de alguns instrumentos que uso na instituição, e ontem também eu mencionei a análise SWOT, por isso que eu trouxe aqui essa ferramenta, né, que você vai estar pensando os fatores de ameaça, seus pontos fortes. No caso de uma instituição, quais são os meus pontos fortes? Né? Qual é o ponto forte, né, do Museu do Samba? E quais são as principais ameaças? As ameaças, você nunca pode tirar elas do seu campo de visão. Porque, por exemplo, no caso do museu, a Estação 1º de Mangueira, ela é uma ameaça para mim ou ela é um aliado? Eu não estou pensando. Eu vou fazer um conservatório do samba. Isso, por exemplo, é uma ameaça?
para o meu trabalho, né? E como é que eu vou agir sobre isso, né? É, onde eu estou localizado, é, sei lá, vai ter, está previsto uma operação policial. Isso interfere em quê no meu trabalho? Então, não só outras agendas de outras instituições que ela compete com você, né? É, os Correios, olha, um exemplo bem claro é os Correios. Os Correios, você vê chega a tecnologia após o momento que a gente teve, né? É, você passou a comprar as coisas online, e aí a dinâmica de aquisição de bens mudou, a de entrega mudou, não na análise, né, da pós-Covid, né, que os hábitos mudaram, ele não foi ali fazendo análise dos perigos. Aconteceu o quê? Ele está aí abrindo uma falência e que eu não vejo recuperação. Porque, assim, quantas formas de entregar você compra hoje de entrega amanhã, né? Então, assim, surgiram novos mecanismos de entrega. As pessoas trocam no e-mail, trocam no zap, nem cartinha chega na tua porta. Então, assim, o Correio ele não fez uma análise, né, das mudanças temporais e no sistema, e aí ele agora ele está obsoleto e não dá tempo de correr atrás desse prejuízo. Tá? Então, eu achei importante trazer esse instrumento, que você tem que estar sempre passando essa ferramenta por aquilo que você faz. Eu teto, né? Tem o CUT, né? Ela faz uma pauta preta. Então, o modo de operar, que operava pode ser o mesmo, sabe? Tem que dialogar mais com as redes. A linguagem que usava ainda é a mesma, sabe? Então, essa é uma ferramenta que você tem que estar submetendo o seu projeto o tempo todo, tá? Bom, e aí você tem alguns instrumentos de controle e de provas, né? No caso dos projetos, aí ele vai te perguntar. Eu vou falar de alguns que eu ressaltei aqui e como é que eu opero com eles, né? Ficha de estoque. Por exemplo, eu tenho uma instituição, e aí eu tenho material para consumo e manutenção enfim, da instituição, até administrativo, a natureza, o do uso desses materiais. Seja, eu tenho uma empresa de audiovisual, e aí você compra equipamentos, não só equipamentos, mas também material para você, o cartão de memória, enfim. E aí a ficha de estoque é importante você ter controle da validade, né, desses produtos. Uma impressora, o cartucho, ele tem uma validade. E aí você, às vezes, você vai comprar. Nesse projeto aqui eu consigo comprar X PTO de cartucho. E aí, qual é o tempo de vida útil, né? Para saber o quanto que eu vou armazenar. Aí, é importante que você tenha essa ficha. Botei ficha aqui, mas agora você vai fazer ali uma planilha no Excel, né? Mas é que você tenha o ponto da entrada do produto, o tempo de vida dela, né? A quantidade e saída. O que é isso? Vou ver um prato de 1 ano. Eu vou prever material de limpeza, por exemplo. Quanto que eu vou precisar de detergente? Aí eu vou lá na ficha e vou ver a frequência que aquele material sai mês a mês, né? E aí eu vou conseguir estimar quanto que eu preciso comprar para executar aquele projeto em X tempo, tá? Da mesma forma que, se eu tenho controle dessa saída, lá no meu caso, que é um espaço enorme, aí são 2 funcionários nessa operação. Aí um pega, não se comunica com o outro, X lugar, o outro vem, vai lá, está outro.
Para eu soltar outro, eu vou olhar a ficha de estoque. Vou falar, não, saiu um ontem. Ah, mas não, você vai achar, porque saiu um ontem. Né? Então, isso é uma forma que você também faz controle dos usos do que você tem na guarda. E aí isso passa por tudo, inclusive no material administrativo. Ah, eu preciso de papel A4, mas como assim? Né? A ficha ela vai acusar esse fluxo de uso. Né? É, e aí, se não tiver razão plausível para que você tenha tido, né, um gasto maior do que de costume, você vai corrigir os desvios, né, ou o mau uso, enfim. Livro de presença. Então, quando a gente faz um projeto, você tem lá uma estimativa de que você diz que vai atingir X pessoas. Tem que pensar os instrumentos de prova. Pode ser livro de presença, se é aqui, por exemplo, vocês deve ter um campo aí virtual para você assinar a frequência, porque eles vão ter que provar que atingiram X pessoas. O importante também é a avaliação, né? Para além de você prestar conta para o patrocinador, mas eu, por exemplo, mais do que o patrocinador, eu quero ver o resultado do que eu me propus. Eu tinha lá um objetivo, né, geral e objetivos específicos na minha proposta, e é exatamente a avaliação da pessoa com quem eu quero meu público-alvo é que eu vou poder medir se eu atingir, né, as metas que eu estabeleci. Botei aqui controle de correspondência. É muito importante que você tenha esse controle das correspondências. Quando ela entrou, o assunto do que se tratava, e porque no caso de convênios, você tem X anos que você tem que armazenar a execução, né, o projeto executado. Então você vai. E aí pode vir diligência, pode vir solicitações, enfim, extras. Toda essa movimentação ela é memória institucional, né, do que você faz no seu dia a dia. Então, assim, esse controle da resposta, muitas das vezes vem uma diligência de um projeto, você responde, e aí o Ministério da Cultura, acontece muito isso, eles mudam de técnica, coisa que você não respondeu. Então, se você tem essa correspondência sob controle, armazenada, você vai lá e prova que você respondeu sim no dia tal e até reenvia, né? Que aí prova que você está reenviando, porque aquilo já tinha sido enviado, tá? Eu chamo a atenção disso, porque às vezes as pessoas não se ocupam disso, né? Não se ocupam de fazer esse controle de toda a troca de documentos que gera. E aí dá ruim, dá ruim. Controle, eu já passei por isso aqui rapidamente, mas vou passando de novo, de despesas e receitas. É muito importante que você tenha controle de quanto você custa, né? E a gente vai, daqui a pouco vamos estar falando um pouco de como você faz entrar o dinheiro. Mas quanto você custa? Como é que você gasta, né? Em que? Falamos no último encontro das despesas fixas. Tem despesas fixas, né? A luz, o telefone, a internet, o seguro, enfim, você tem despesas fixas. Os funcionários, a despesa com o pessoal, né? E tem as variáveis, a combustível, a alimentação, enfim, que vai estar variando de acordo com no nosso caso lá, evento, né? Pode me gerar uma despesa diferente, uma decoração, ou inesperado, que é a manutenção. Ah, deu um curto-circuito, então aquilo não era uma despesa fixa, era uma variável. Mas que também eu vou estar anotando, porque se eu nunca fiz uma previsão para custo com manutenção, eu tenho que começar a fazer. Então,
Por exemplo, lá no caso do museu, eu tenho que pensar a manutenção de aparelho de ar-condicionado, não tem aparelho de ar-condicionado para tudo que é sala, e eu não posso, se eu não pensar em manutenção, eu vou ter queima de equipamento, e aí vai ser muito pior a substituição deles. Aqui na requisição de material é aquilo que eu falei do fluxo de solicitação, né? É, você pode, hoje em dia você não fuma tanto papel, você vai lá na sua planilha e põe, fulaninho pegou no dia tal, e aí dá baixa nessa requisição é, de saída. No caso de instituição, biblioteca e tal, esse controle de empréstimo, né? Se eu tenho uma biblioteca, eu emprestei livros, é importante que eu tenha emprestei para quem, por quanto tempo, e que eu tenha um instrumento que vai acusar que aquilo eu tinha voltado, para acionar o retorno do material que eu emprestei. Autorização de acervo. Isso aqui é muito importante falar. Primeiro, para quem gera material de audiovisual, não pode esquecer, primeiro, do termo de cessão de uso disso. Então, a pessoa te deu amplo e restrito uso, sei lá, de um depoimento que ela fez para você, você pode fazer o que quiser com ele, ou ele tem uma restrição de uso, só para pautas de educação, difusão do projeto, enfim. No meu caso, eu gero depoimentos, e aí nos depoimentos que eu estou gerando, eu estou informando o uso. Você foi lá pesquisar e você quer usar aquele depoimento para outros fins, né? Então, todo um exemplo do que você tem que pensar sobre o documento que você era para autorizar do material que você está ali gravando, por exemplo, se for gravação. E aí, esses documentos, né, são instrumentos legais. Quando você recebe acervo, é uma doação para sempre, né? Também tem a formalização, a descrição daquele item. Então, são. E aí, eu mencionei para vocês que quando você começa a criar essa instituição, você tem que ter um jurídico para criar esses instrumentos legais. Senão você não vai, sei lá, vou dar um Google aqui, vou lá no Google Chat e vou criar um. Não. Você vai ter que passar isso por um advogado. Se você tiver esses revisados, né, por um especialista da área, aí você pode ir adaptando de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Pode passar o próximo slide. A imagem aqui para mim está borradinha, não sei se está para vocês. No tratamento técnico do acervo, né, a gente, quando a gente faz um levantamento, a listagem de tudo que existe, né, e ele vai estar junto com essa catalogação. Lembra que a gente falou aqui sobre que essa catalogação ela tem que ter uma descrição detalhada do item que você está inventariando. Então, nessa ficha, né, vou dar eu tenho o acervo Moura. Hoje tem o acervo Moura. Aí ele começa com o RM. Quando você lê o RM, você já entende que estamos falando do acervo do Roberto Moura. E aí você estabelece essa série de números que vai ser o tombo de cada item do acervo. Então, RM já está dizendo que pertence à coleção Roberto Moura, quer dizer, isso chama-se fundo arquivístico, né? O outro número, ele pode ser o número quantitativo, então assim, ele é o item número 1, e aí quando eu olho, esse aqui é o primeiro item do acervo Roberto Moura,
E aí, se eu quiser saber quantos itens no acervo do Roberto Moura, eu vou lá para o fim da planilha e vai aparecer 1000. Tem 1000 itens neste acervo. Né? Depois o outro número ele vai me dizer, por exemplo, aonde que ele está localizado, sabe? Se eu tenho prateleira, pasta. Então, esses números eles vão dar também localização, tá? E a ficha de catalogação, ela vai ter que trazer dados importantes, o estado, a data que o acervo entrou, né? O estado dele, né? Descrição, né? A descrição desse acervo, porque eu vou reforçar o que a gente conversou aqui. Eu não estou juntando coisas numa caixinha para ficar parado. Eu tenho sempre que pensar como que eu resgato a informação. Né? Então, hoje, por exemplo, eu estava fazendo um folder para um patrocinador, e aí eu queria determinada imagem, eu falei, eu quero uma imagem, eu quero a imagem do flyer da exposição Patrimônios Negros. Aí a primeira pessoa falou, quem estava tomando conta disso era o fulana. Eu falei, não interessa quem estava tomando conta. Né? A gente tem que ter a pasta desse projeto e na pasta do projeto ter subpastas de informação. Fotos do projeto, as artes que foram geradas, todo o histórico do projeto dentro dessa pasta. Porque na hora que eu quero patrimônio, aí eu quero a arte, eu quero a foto, né? Ela está lá dentro da pastinha do projeto, e aí em subpastas de cada coisa que foi gerada sobre ele. Né? Então, volto a pontuar sobre isso, porque é recorrente que as pessoas não se ocupem de pensar como que eu estabeleço o retorno do meu acervo, né? Vou dar um outro exemplo prático aqui. Eu tenho foto, por exemplo, eu fiz uma exposição sobre samba patrimônio. Aí lá tem foto do Cartola, vamos dizer. Aonde que eu vou botar essa foto do Cartola? Né? Eu vou levar lá para o acervo do Cartola? Não. Porque o acervo do Cartola ele entrou lá como um acervo que veio da casa do Cartola. Então, a origem dele, a composição dele, o conjunto dele é outro. Aí, essa foto do Cartola, ela vai estar dentro da pastinha sobre a exposição Samba Patrimônio. E na hora que eu vou indexar, eu vou colocar foto, Cartola e a descrição dessa imagem. Quando alguém for fazer alguma busca de foto do Cartola, ela vai vir na busca que tem ela dentro da pasta Patrimônio, tem outras fotos do Cartola na pasta da coleção Cartola. Aí ela vai vir de todos os lugares que tem foto do Cartola. Tá? No nosso caso, que a gente mapeou, por exemplo, o que tinha de foto de Cartola em outras instituições, aparece também, tem foto do Cartola no MIS, na pasta tal, tem foto do Cartola na Instituto Moreira Salles, na pasta tal, da coleção tal. Ele também vem das outras instituições. Me fiz claro? Eu acho que sim, né? De você pensar a forma de catalogação. O ideal é que a gente tenha um técnico, que é o arquivista, para isso. Mas a gente não tem, é por isso que eu estou tocando nesses pontos. Porque para a gente que não está acostumado, você não vai pensar nisso. Você não vai se ater a essas necessidades. Tá? Depois que a gente tem um arquivista, tudo está resolvido, porque ele é especialista para esse fim. Mas eu estou aqui colocando o mínimo que você tem que pensar. Que eu olho aquela fitinha, consigo saber qual é a coleção, consigo saber que número é lá dentro do acervo, onde ela está,
qual pasta que ela está armazenada, e eu tenho toda a descrição do item a que se refere àquele meu acervo. Chamei a atenção aqui também de uso de fichas padronizadas. No meu caso lá, eu tenho a bibliotecária, a bibliotecária tem um discurso, o arquivista tem outro, aí elas começam a dizer, não, mas olha, essa catalogação pelo na linguagem do arquivista vai ser assim, na linguagem do... Eu falei, querido, mas assim, as pessoas não vão aqui procurar dois arquivos. Então vocês vão entrar no consenso, esse padrão, né, para essa catalogação. Então, porque se você deixar, inclusive até dentro das próprias, eu tenho 2 museólogas. Aí quando elas me entregam inventário, na primeira vez que entregaram, né, que depois eu, na mesma hora, falei, vamos corrigir isso aí. Uma fez de um jeito, a outra fez do outro. Falei, a gente tem um padrão, as duas vão seguir, o padrão que já está instituído. Né? Você, mas estou formando uma instituição agora. Beleza, então pensa esse padrão. Quem quer que venha tem que usar aquele sistema lá, porque é você que sabe como é que você quer resgatar. Tá? E a partir daí você criou um banco de dados, né? Um banco de dados de tudo que você tem. Porque eu tenho as pastinhas, as catalogações por coleções, e tenho o banco de dados, onde estão todos os meus dados de tudo que eu tenho dentro da instituição. Tá? Eu não consigo ler, mas acho que porque está borrado para mim a ficha que está aí. Mas vamos lá, próximo slide. Dos cuidados essenciais com o acervo. Olha, o lugar que eu acondiciono esse acervo, acho que eu vou ter que abrir essa planilha, eu não estou conseguindo ler só um minutinho aí, gente, que eu vou abrir esse PowerPoint, porque eu não estou conseguindo visualizar o que está aparecendo para vocês. Ele está borrado para mim. Segura a onda aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu abro aqui pelo celular. A Andréia está falando que o áudio está picotando. Deixa eu ver aqui. Continua picotando? Estou falando com a Andréia só um pouquinho, que se estiver picotando, eu passo para o celular. Tá, se picotar, você fala que eu passo para o celular, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui Deixa eu só tentar abrir o PowerPoint aqui A gente está aqui nos cuidados essenciais, né? Cuidados essenciais, tá? Abri o meu aqui. Então, nos cuidados essenciais, a gente vai ter que pensar o controle de temperatura, então, proteção de luz, pode estar submetido direto à luz direta, o acondicionamento correto, e aí, assim, tanto para filmes, para documentos em papel, os envelopes, eles têm que ser alcalino, então, assim, é preciso que vocês busquem, né, qual é o material adequado, não é qualquer material. Senão, quando você chega lá, as fotos estão coladas, até o papel que você faz interface entre fotos é um papel especializado, específico, né? Qualquer um
tá? É, e aí você precisa pensar de acordo com o seu acervo, fazer a busca de qual é o material adequado. Ah, e como é que eu vou saber se eu estou com a umidade adequada? Aí outra coisa, tem materiais que eles não podem estar no mesmo lugar. Quando eu fui dirigir o Museu da Imagem do Som, e quando eu comecei a fazer essa pesquisa que eu estou pedindo que vocês façam, né, eu vi que eu não podia. Lá tinha muito filme de rolo, né? E aí, misturado com outros materiais. Aqueles filmes, aqueles filmes de rolo, eles soltam. Tem uma reação química que contamina outros tipos, né? Então, e aí eu não tinha no MIS, eles não estavam, primeiro, não estavam expostos numa temperatura adequada, estavam misturados com outro tipo de acervo, que eles não podiam estar misturados. Então, a primeira providência que eu fiz foi fazer uma parceria com o MAN e transferir todos os filmes para as latas de rolo para o MAN, porque lá eles tinham um lugar adequado para a preservação daquelas latas e substitui, inclusive, essas latas que estavam condicionando esses filmes, essas películas. A outra coisa, fita, agora nem ninguém usa mais cassete, né? Mas vamos dizer, ainda tenho algumas cassetes e não digitalizei, então é preciso tomar cuidado que elas têm que ter aeração periódica, né? Tem que estar rebobinando. Esse meu acervo ele não está digitalizado, então você vai ter que se preocupar com o equipamento, né? De você estar fazendo aeração, rebobinando periodicamente, né? Esse acervo. Porque senão daqui a pouco você não tem como ler, né, aquele material que você está ainda com um suporte que você já que não se usa mais. A higienização periódica do espaço, né? E aí você tem uma reserva técnica, uma sala, um quarto, sei lá onde você está guardando, mas que você vai ter que estar tendo uma rotina de fazer higienização desse espaço, né, com produtos específicos para que você mantenha livre de pragas, né, de poeira, que às vezes você pode chegar lá, tem cupim, né? Então, assim, por exemplo, eu acabei de receber acervo do Rio do Hora. Aí o filho dele achou que trazer os móveis também, onde ele guardava isso. E aí eu falei, não, não preciso, não vou poder receber os móveis, porque eu não posso levar madeira para dentro da reserva técnica. É tudo lá metal, para evitar o cupim, por exemplo. Como eu falei, os clipes metálicos, fita adesiva aquela cola, a gente sabe que dá problema, o grampo que enferruja, tá? Então, assim, quando eu pontuei isso aqui, eu estou chamando a atenção para que você tenha esse nível de preocupação, sabe? Se você não tem, não sabe exatamente que produto usar, que temperatura adequada para o que você está guardando, você precisa buscar essa informação. É que se você não tiver essa informação, você pode achar que está tudo bem. E aí não vai estar tudo bem. Pode passar o próximo. Andréia, está tudo bem com o áudio aí? Tudo bem? Se não tiver, você... que eu estou com o celular... pode passar o próximo... Ah, não, já está aqui, né? Aqui eu estou chamando a atenção do que a gente falou sobre sobre a questão do digital, né? Primeiro que assim, o digital ele vai facilitar a acessibilidade.
E aí o que eu quis chamar a atenção aqui é que a gente não pode descuidar do material que você tem original. Tipo, digitalizei foto, e aí tem coisas que você abriu uso, né? Mas, não, eu abri uso em baixa, porque eu não posso deixar copiar, enfim. E aí a gente tem que pensar, primeiro que eu não posso descuidar desse original, né? Até porque o original também tem um valor importante. E a gente também pontuou no último encontro a segurança desse lugar e, e mais que um lugar, né? Qual é o meu backup, né? Qual é o meu espaço de reserva? Quando se for coisas que você vai digitalizar, né? É preciso pensar a resolução mínima para essa digitalização, né? 300 dpi, então você ideal 600, né? Mas pensar também a resolução, né? Não posso digitalizar em baixa, que para determinados usos não vai servir. Aí eu quero ampliar para um banner de fachada, e aí você digitalizou em baixa, você não vai conseguir fazer uso pela baixa formato, resolução mínima que você fez. Aqui são os formatos também de acesso, de fusão. Novamente chamando a atenção, organizar em pastas e nomenclaturas padronizadas. Novamente chamando a atenção desse backup, tá? E chamando a atenção que a difusão de material digitalizado, preservado digitalmente, ele aumenta o alcance, democratiza o acesso, né? Mas isso não quer dizer que você tem esse trabalho não está sobre ameaça de perda. Pode passar o próximo. Quando a gente está falando sobre difusão, quais são as formas de difusão? A gente viu aqui, ao longo das conversas, né, alguns que são óbvios. As posições, né, é uma maneira de você fazer difusão. A exposição ela pode ser totalmente digital. Aqui alguém ontem me perguntou sobre uma exposição virtual. Então, você tem várias formas de fazer difusão desse acervo. Publicações, né? Publicações que podem ser digitais ou efetivamente impressas. Também você pode ter difusão de saberes ou de conteúdos de alguém especialista passando para o outro, né? Ou numa troca de conversa, numas rodas de conversa. Então, isso aqui é algumas formas de você pensar essa transmissão. Oficinas, né? A gente está aqui participando de uma oficina, que é uma forma de você fazer transmissão de algumas trocas de saberes ou práticas, né? Que a gente está fazendo aqui nesse momento. Podcast, né? Que é uma forma também de memórias orais, que você também faz essa troca. Feiras culturais, que você ali coloca uma série de acervos e faz troca com outro. Então, assim, são algumas possibilidades de você difundir o material que você armazenou. Agora, vamos falar da captação de recursos. Pode passar o próximo. Captação. Antes de eu começar a falar da captação, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa que eu quero acrescentar. Tá. Primeiro, na captação, você não pode pensar exclusivamente numa única fonte de recurso. Eu não dei para vocês, assim, eu levei a equipe do museu para um treinamento fora do Brasil, assim,
uma das maiores escolas de museologia que fica em Londres. E, e aí, a gente foi em Liverpool, tem um complexo de museus, vários museus. E aí eu fui falar com o diretor-geral, que eu estou compartilhando com vocês, etc., foi até objeto dessa conversa com ele, né? Eu disse, olha, e aí eu tinha um X tempo para. Só pode atender vocês por 1 hora. A primeira pergunta foi como é que você mantém esse complexo de museus aqui? E aí ele reforçou que hoje coloco muito em prática no que eu faço. Ele falou, você não pode ter uma fonte única, mesmo que seja um equipamento público, ele nunca vai ser suficiente. Ele nunca vai ser suficiente. E aí você vai ter, em geral, né, a maioria de nós, a gente sabe, vem dos editais públicos, né, porque a gente, não sei, aqui a gente não teve uma conversa presencial para saber o perfil de cada um de vocês, mas somos pessoas, imagino eu, que estamos ali na guerrilha, né? Fazendo as coisas que a gente acredita, que a gente acha necessária e que ainda não faz parte da pauta da política pública, e aí você está lá na guerrilha. Então, a gente está com a nossa entrada de recurso, peraí que fechou meu, basicamente de vinda de editais. E aí você precisa ter controle das suas entradas. Se você tem uma instituição, e aí lembra que eu falei das despesas e agora a gente está falando das receitas. Ah, tá. Então uma é governamental. Ela vem de captação de recurso por editais. E quais as outras que eu posso fazer, né? Então, no meu caso, eu posso, em geral, a gente sabe que a gente está focado num público que está querendo avançar, mas ainda não tem condição suficiente, mas eu também tenho um público que pode pagar. Então, por exemplo, eu atendo crianças das escolas públicas e elas não pagam nada, nenhuma criança paga nada para a visitação. O pacote, por exemplo, que eu ofereço para as crianças, que também não paga a criança, não paga, mas o formato que eu ofereço para as escolas particulares é outro, e elas pagam alguma coisa para a criança fazer aquela imersão, né? E aí a gente inventa um cardápio lá, né? Inventa não, tem um programa, tem um cardápio que vai ter uma estrutura que vai fazer ela deixar ela pode pagar, né? Aquela escola, elas têm inclusive verba separada para fazer que a criança possa fazer essa circulação e essa imersão, né? E aí elas perguntam, vocês podem oferecer o lanche? Ah, podemos. E ela vai pagar o lanche que a gente vai oferecer, por exemplo, né? Você pode... E aí, assim, muitas das vezes, a oficina de dança, então, tem um sujeito que vai grátis e tem outro que paga para fazer, né? E aí, muitas vezes, esse que pagou, ele está dando subsídio para o outro que está lá fazendo aula que não pode pagar, né? Então, você pode estar oferecendo serviços, né? Você pode... A lojinha, né? Então, todo mundo quer levar um gift, uma lembrança daquela visita. E aí você vai criar chaveiro, publicações, né? Alguns souvenirs, porque todo mundo vai buscar uma camiseta. E aí, lembra novamente da ficha de estoque? Eu não posso fazer também esse tipo de venda e não ter esse controle. O controle da saída, da entrada, o que eu boto na loja, a venda que ela faz, e todo final de mês ela faz um balanço. Balanço esse que eu vou cruzar com a fichinha que eu vim alimentando todo dia. E aí, também para eu saber, eu vendo muito mais essa camiseta aqui do que aquela outra, né? Então, aí eu consigo saber o que sai mais, se as pessoas gostam de pequenas coisas ou coisas maiores, que perfil vão para o quê, né?
para que eu também comece a ter direção para em que eu vou investir, tá? Você pode ter amigos da tua instituição, amigos que podem estão oferecendo trabalho, mas amigos que podem fazer doações. Não tenho muito hoje em dia feito essa prática, mas antes eu tinha amigos do museu que eles tinham uma contribuição mensal. E aí eles não pagavam para os eventos, para shows, todos os produtos que a gente fazia, a gente mandava entregar para ele em casa. E quando você tem esse tipo de parceiro, doador financeiro, é importante que você esteja acionando ele o tempo todo, assim, mandando informação, tipo, eu tenho um patrocinador da minha oficina de educativo das crianças. Eu mando foto, né, para eles da oficina acontecendo. Eu mando, no caso, eu tenho um patrocinador no meu pré-vestibular social. Eu mando para eles um relatório de aprovação, para ele saber do impacto da onde ele aportou recursos para me ajudar que aquele projeto estivesse acontecendo. Nilcemar, eu vou pensar em fazer crowdfunding. Olha, eu já tentei, tá? Não é fácil. Eu me lembrei disso exatamente porque você precisa pensar a maneira de ficar acionando o tempo todo, né? Essa comunicação para o crowdfunding é braba, assim, não é, eu vou lá numa benfeitoria, eu nem vejo nem tanto mais as pessoas fazendo muito isso, porque a comunicação é intensa, você cria recompensas, né? Você tem que cumprir com as recompensas, e tem que estar o tempo todo acionando, informando as pessoas que estão participando do teu crowdfunding, tá? Então, aqui eu citei algumas formas de captação, as leis de incentivo, que aliás temos que ficar ligados aí, né? Que vai aparecer um novo sistema de acabar com, parece que vai acabar com o ICMS, então vai ter mudanças nesses processos aí. A Lei Rouanet, né, tem a Lei Paulo Gustavo, e aí essas leis também, a Lei Rouanet acabou de sofrer algumas modificações, você precisa estar sempre se atualizando dessas modificações, senão você submete seu projeto e ele não passa porque ele não está de acordo com o que a lei exige. Editais públicos e privados de cultura. Da Petrobras, aliás, da Petrobras. Sobre os editais, o que eu gostaria de ressaltar sobre eles? Edital é um saco ler, né? Concordo, assim, você tem que parar, ler linha, é igual quando você vai buscar um patrocinador privado. Sabe, eu tô indo para Johnson, então ele é para criança, ele mexe, então assim, não adianta eu entregar que vou fazer um trabalho com idoso para Johnson. Então você tem que ler cuidadosamente para saber o que ele quer. E se o que ele quer vai de encontro à minha missão, aos objetivos do meu projeto ou da minha instituição. Não adianta querer fazer a curva para caber naquela caixinha que você vai levar pau. Tá? E aí você tem que... Por exemplo, eu tenho um que acabou de ser o resultado aí do fluxo que a gente fez. Eu sabia que não era muito o objeto que eles queriam. Fluxo é para você fazer o Estado querendo entrar em outros municípios, né? Querendo fazer um intercâmbio entre outros municípios. Mas tentei pela agenda que a gente estava fazendo dos 25 anos. Mas eu vi desde o começo, que aquele não era bem o perfil do que eles estavam fazendo. Tentei por tentar, sabendo que não era bem o foco, mas eu também não queria me propor a fazer o que já fiz, que eu fiz a circulação o ano passado com um projeto infantil de Samba Negro Miudinho, mas devido às agendas que eu estou para isso, não cabia, não dá para conseguir circular agora. Tá? Então é preciso que você leia. O edital está dizendo lá que ele quer muita diversidade de público, por exemplo.
Então você vai ter que. Meu projeto atende a esse requisito. Eu posso atender, por exemplo, eu, eu estou querendo, por exemplo, teve uma modernização de museus para acessibilidade. Então, atendi a minha necessidade e eu ganhei ele, porque o que eu precisava, eu provei o que eu tenho no meu segundo andar, que é a reserva técnica, que é auditório, que é mais salas expositivas, eu precisava de um elevador, né? Então, eu mostrei toda a força que estava no meu segundo andar e que precisava de um elevador, né? Então, assim, o grande pulo do gato no edital é você ler ele devagarzinho, linha por linha, sabe? Para depois você atender ao que a demanda dele, né? Até na hora que você apresenta a sua proposta. Sua proposta pode estar completamente enquadrada, mas você não está ressaltando pontos que ele está querendo. Então, eu estou querendo que ele, sei lá, do BV, ele é focado no desenvolvimento de pessoas negras. Então, eu preciso ressaltar que eu estou com maioria negra na direção, o público-alvo são mulheres negras, blá, 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 porque é esse o foco que ele quer, né? Então, no que eu faço, agora mesmo estou lá, né, com o quintal delas, é um quintal, é um projeto para desenvolvimento artístico de mulheres negras, porque essa foi a pauta do BV por 3 anos, tá? E a gente tem um foco com recorte racial. Então, não estou mudando meu foco de ação, né? Pelo contrário, eu consegui abrir, porque aquele edital, ele quer fortemente isso. E aí eu pude focar numa pauta que é uma pauta importante dentro do meu projeto. As relações também com as parcerias institucionais, os patrocinadores, é igual quando falam, você precisa se aproximar dele, né? Eu sempre trago que, porque assim, o gestor, sei lá, da Petrobras, ele está lá longe. Eu bato lá na porta. Eu ganhei no edital, ganhei no escuro, ele não sabe quem eu sou, mas eu vou fazer ele me conhecer agora. E aí, de uma forma melhor ainda, né? Eu não estou lá pedindo nada. Eu já ganhei e quero que ele me conheça. No caso da Petrobras, eu fiz exatamente isso. Fui lá, bati, falei: ó, eu ganhei um edital, mas eu não gosto que ninguém seja meu parceiro financeiro sem saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que você está apoiando. Ah, tá, vamos marcar. Eu falei: não, quando marca aí que eu vou te buscar. E aí busquei, levei, mostrei, sabe? A partir daí ele me olha com outros olhos. Emendas parlamentares, né? Não é fácil executar emenda. Tem dois tipos de formas de emenda. Tem umas que você tem uma instituição, às vezes guarda-chuva, né? Que ela vai estar, ela que vai fazer o controle sobre você, ou uma emenda direta. Mas aqui eu teria que, esse tem que ter um parceiro, um deputado estadual. Municipal não adianta, que não existe, só na teoria, na prática não funciona. Só na instância estadual e federal. Você vai ter que ter o parceiro, né? Porque é ele que vai definir para quem ele vai mandar. E aí você tem que estar completamente enquadrado do que falamos aqui. Você ter a sua instituição juridicamente resolvida, as certidões em dia, todo esse o seu a sua, né, seu balanço financeiro exposto, todos os contratos que você está executou exposto no seu site, tá? E aí, por isso tem que estar com essa casa totalmente arrumada, porque senão a emenda não vem. Mas a gente pode falar disso, não aqui, não vai dar esse tá entrando umas perguntas para mim aqui, daqui a pouco eu já vou ler. Exaurir essa pauta aqui. Mas já falei para vocês, fiquem ligados lá, ou sigam lá no meu Instagram, Nilcemar Nogueira, ou no museu, que quando a gente tiver aula de projetos, a gente vai passar por isso aqui e vai te mostrar como é que faz. Tá?
Outra fonte de receita é a prestação de serviços, né? Você oferecer cursos, eventos, locação do espaço, vendas de produtos, publicações, a gente já falou, e autorização de uso de direitos de som, de imagem, você pode pagar para usar seu acervo, né? É uma outra forma de você gerar receita. Deixa eu ver aqui. Tá entrando umas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou reservar um tempo para eu falar delas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, pode passar para o próximo slide. Então, como montar. E aqui tem um pouquinho. Aqui tem um pouquinho de como você sensibiliza, né? E também como você vai montar o seu projeto, como você vai atrair investidor, tá? É muito importante que o seu projeto, a sua instituição, ela demonstre com clareza, né? E aí essas perguntas aqui, vocês façam isso como exercício para a sua prática, né? O que ela é, para quem, né? Como é que você opera? Isso tem que ficar assim, muito, muito transparente. Quando você e os impactos que você gera, né? Quando você isso aqui fica como exercício, sabe? Que vocês façam esse exercício para você fazer análise do que você está fazendo. Quando você pensar na instituição, essa instituição ela cuida disso, ela faz aquilo. Nossa, ela gerou X impactos. Refletiu aí? No caso, os indicadores de alcance dessas suas metas, né? Como é que você vai mensurar o seu resultado? Quantas pessoas você atendeu, né? Se era, sei lá, um projeto que eu tinha lá, pré-vestibular social, para quantas eu me propus fazer, quantas eu atendi, qual é o êxito que eu tive nesse projeto. Demonstrar engajamento e a responsabilidade comunitária desse seu projeto, depende do perfil aqui também, né? Esse network, você tem. Uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que cuidado com as suas redes sociais, inclusive pessoais, porque elas são visitadas pelo patrocinador, não só a sua. Repare que muitos dos projetos eles querem o nome das pessoas, que é CPF, que compõem a instituição. Ele quer CPF, que é uma série de dados, porque ele vai lá e investiga. Uma colaboradora voluntária minha teve um evento no museu, e aí ela pediu, se colocou à disposição para trabalhar com um amigo meu que estava lá na festa. Aí ele no dia seguinte ele falou assim, achei aquela menina muito legal, fala muito bem e tal, mas eu fui dar uma olhada lá no Instagram dela, ela é artista, ela é cantora. E eu lido com trabalho com audiovisual e enfim. Não vou dar maior de características, senão vamos chegar na pessoa. E ele falou, não dá, não tem nada a ver, né? Na verdade, ela tem até a ver, porque ela trabalhou fora do Brasil há muito tempo, e aí ela fez muita coisa, inclusive na área de produção, incluindo o audiovisual. Mas não é essa imagem que ela vendeu na rede dela. Ela só aparece cantando, tocando. Aí ele achou que ela era uma artista. E aí, assim, trabalhar com artista, eu, por exemplo, se o cara. Ela até trabalha comigo, ela escreve muito bem, porque na formação técnica dela, ela é advogada formada, então ela tem uma ótima redação. Ela trabalha com projetos há muito tempo. Ela escreve muito bem projeto. E alguém pessoa todos os projetos do museu. E pela primeira vez eu estou tendo alguém que está falando a mesma língua que eu e que estou dividindo com ela essa função.
A única coisa que eu tenho, ela ficou muito tempo fora do Brasil, aí eu estou tendo que ajustar a forma, às vezes, até do discurso, enfim, dessa, dessa forma de apresentar a proposta. Mas ele foi lá na rede social dela, e pela rede social dela ele falou: não quero ela. Então, quando a gente pensa essa questão de você pensar, né? Pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo. Nessa estratégia, né, você tem que fortalecer a imagem institucional, o portfólio, né, ele precisa ser. Procura um designer, um programador visual, sabe? Para ter uma boa apresentação, uma forma de uma comunicação de qualidade. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar um profissional. Lembra que a gente falou que a gente vai buscar uma faculdade, fazer uma parceria, né? Para que você tenha esse apoio voluntário? Isso é possível. Esses meninos de hoje usam Canva, usam não sei o quê, dizem que tem um estagiário, não tem dinheiro para pagar um profissional, pega um estagiário, né? Dessa área ou não dessa, porque eles todos sabem fazer muito bem, obrigado, melhor do que eu sou bolsaquiana, assim. Eles, no instantinho, me dão lá. Eu agora, nesse momento que eu estou com um cara que é top de design, e eu estou quase mexendo em tudo. Aos poucos, né, porque, coitado, ele ainda está mexendo com o carro andando, mas foi esses os caminhos, né? O funcionário novo que tem essa habilidade, como eu falei para vocês, a parceria com o IED, que com o IED eu pude ter profissionais que eles já são profissionais do mercado, estão ali em especialização, né? As parcerias, o ideal que ele tenha segurança, né, no que você faz, você está com o seu trabalho limpo, sabe, com o seu histórico limpo, né? Porque essa confiança, essa entrega de resultado, né? Como falei para vocês, eu faço questão de trazer o meu apoiador. Eu vou dar um outro exemplo. Teve o sistema de museus, né? Teve o fórum da Secretaria Estadual. E aí, eu falei para vocês que eu tinha ganho, por exemplo, da reforma de acessibilidade. Aí eu fui lá na secretaria, busquei a gestora de supervisão, a Luciene. Eu falei: quero que você venha ver a reforma da reserva, o elevador que está em fase de instalação. Ela não sabia que o negócio era tão complicado, mas enfim. Aí eu trouxe, ela não ia no museu há muito tempo. E aí ela estava fazendo a agenda do fórum, e a agenda do fórum ela ia ser circular. Ela ia circular em várias instituições. Ela: nossa, eu vou fazer o fechamento aqui. Achei o museu tão maravilhoso, não sei o quê, as pessoas precisam vir aqui, e pararé. Então, assim, essa visibilidade, essa credibilidade. Ontem mesmo ela estava repostando imagens do fórum, né? E nessas imagens, quase que 70% era a ação que foi no Museu do Samba, que ela até não tinha expectativa, ela não sei, mas não sei se vai estar todo o grupo, porque já é o último dia. Olha, o grupo estava mais cheio do que os outros, né? Então, isso importa bastante. Essa contrapartida também que você oferece, né, ela tem que estar muito clara para o seu apoiador, na visibilidade que ele vai ter, nos produtos que você vai gerar, sabe? Tem que ser alguma coisa que deseje usar, né? Por exemplo, eu tenho uma gratidão enorme pela Benedita, por tudo que ela luta por todos nós negros. Então, por exemplo, ela tem um bottom da Benedita que eu vivo com. Assim, eu sou Benedita, mas porque ele é super chique e eu gosto de usar, agora está na moda, né? Aí eu boto o meu avô, boto um da Benedita e saio por aí com ele. Então, assim,
esses objetos também da sua lojinha têm que ser objetos de desejo, sabe? Ninguém pode estar comprando um negocinho ali para falar que te deixou uma moedinha, tá? Então, eu luto muito primo muito por essa qualidade. Ele tem que pensar alguma coisa que faça a pessoa ter desejo de ter. Nunca deixe de, se seu projeto é social, é, é, nunca deixe de pensar de como é que você faz a prova do seu impacto, sabe? Seja por um depoimento, sabe? Sei lá, aqui nesse trabalho aqui. Ah, olha, deixa um depoimento aqui, um vídeo falando como é que foi para você participar dessa oficina. Mudou alguma coisa na sua vida, né? E eles podem, e aí eles vão ter que pedir autorização para vocês para poder fazer essa divulgação. Dando um exemplo aqui, né? Que é uma forma que você está. Na hora que a pessoa fala, gostei porque mudou isso, aquilo, já está de encontro do que você disse que estava se propondo a fazer. Inove na apresentação. Aí eu fiz aqui uma chamada sobre o pitch, né? Aqui a gente está online, não dá nem para fazer. Eu adoro fazer esse exercício. Mas para você fazer o exercício em casa do pitch, você vai pensar que você encontrou no elevador com um patrocinador fortíssimo e você tem que falar rápido: oi, sou fulano do Museu do Samba. Nossa, queria que você fosse lá e vender o seu projeto em 2 andares. Entra no seu elevador, em 2 andares, tenta se vender. Sendo preciso, objetivo e conciso na venda do que você faz. Pessoal, eu vou ler aqui para eu estimar aqui o tempo para eu falar com vocês da pergunta que está entrando aqui. Pode passar para o outro. Estratégias para atrair apoiadores. Tá, então, a apresentação do proponente. Então, quando você vai apresentar, quando você escreve um projeto, você começa apresentando quem é você, quem é a sua instituição. Dá uma olhada assim, na hora que você faz esse briefing, e não adianta escrever quilômetros, porque as pessoas elas vão reter na mente assim, logo as primeiras informações. Então, logo de cabeça, né, diga qual é o seu diferencial. Né? A apresentação desse produto, se você também está criando um flyer, enfim, uma apresentação em slide, né, a qualidade dessa apresentação. Deixar bem claro, né, isso aqui também quando você escreve um projeto, você tem que estar falando dos seus objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa, o público-alvo, a abrangência, quantas pessoas você atinge, o raio territorial também, dependendo do que seja, a sua estratégia de realização, contrapartida e cronograma de atividades. Dá um print aí para vocês aí nessa tela e tentem responder a esses pontos aqui. Pena que a gente não está presencial, porque o ideal aqui é dar um tempo para a pessoa escrever aqui e depois a gente começar a discutir sobre quem quer falar sobre o seu, como é que você se apresenta aí, né? E aí você ouve a opinião do outro. Porque esse exercício, fazendo assim, ele é importante porque, por exemplo, você pega um parceiro aí e aí você faz a sua apresentação como proponente. O samba nasceu e tal, e aí pergunta para o outro, né? Então, o que você entendeu, o que você achou importante da minha apresentação? Aí vamos ver o que ele vai te dar de feedback. Se ele não te disser o que você esperava, que seu ponto forte, você não se vendeu bem. Tá? A apresentação
apresentação do produto, falamos aqui no outro encontro. Às vezes a pessoa fala, habla, né? E efetivamente não diz, não fica claro o que ela vai fazer, né? O que você vai fazer? Qual é a sua entrega, né? Aí você fala, contou um monte de história, mas no final é uma oficina, no final é um circuito histórico, um passeio pelo circuito histórico, sei lá do que. É um filme de 1 hora, um curta de X, não sei o quê, com um tema tal, envolvendo X atores negros, enfim, informações precisas sobre o produto final. Tá? Então, e aí eu bato muito nisso aqui, porque assim, é aí que a maioria tomba. Porque não fala lé com cré, não é objetivo no produto que está entregando, e isso vai aparecer também no decorrer, porque e principalmente quando você consegue, né, esse objeto, se ele, contei aqui para vocês ontem, corrigindo uma funcionária na descrição de um projeto. Falei, você colocou aqui que vai ter um circuito. Vai de quê? Vai de ônibus. Cadê o ônibus aqui? A locação do ônibus na planilha orçamentária. Você falou que vai ter, que na contrapartida, que a marca dele vai estar no backdrop. E cadê o backdrop na planilha orçamentária? Né? Aí, tipo, Nilcemar, não botei porque eu vou usar o que eu tenho aqui. Beleza, você vai informar que as partes que você tem na instituição e que você não vai. Em contrapartida, também usaremos tais equipamentos que já temos na instituição, por exemplo. Mas tem que. Senão o cara fala assim, ela não vai fazer nada, porque ela não fez previsão aqui. Não há. Pode passar. Deixa eu ver se eu botei mais uma estratégia. Abrangente, estratégia de realização, contrapartida. O cronograma de atividades, ele também é uma coisa a ser bem pensada. E e um erro que as pessoas fazem muito também, às vezes põe lá na etapa de trabalho, no programa de atividades, aí você põe prestação de contas, não sei o quê, lá no último mês, no último mês, misturado com a execução ainda. Tá? Então sua pós-produção, e o seu último mês de execução, que você está lá fazendo métrica, relatório, consolidação financeira, ela é sozinha, está vindo contra lá da produção. Também chamando atenção para isso. Aqui eu falando com você, olhando para o relógio. Pode passar para o outro. Pode passar estratégias para atrair apoiadores. Plano de mídia. Façam esse exercício sobre o plano de mídia. Tá? Então, assim, isso é importante para ele ver como é que você vai trabalhar essa divulgação. Vou ter eletromídia, BuzzDoor, né? Vou ter anúncio pago na mídia impressa. Não é só colocar isto, mas qual a incidência, né? Qual a incidência desse plano, de que vai aparecer essa marca dele. Se eu vou botar no BuzzDoor, vou usar a BuzzDoor em X ônibus que circulam na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, ou só Zona Sul, dependendo Zona Sul, Zona Oeste, enfim, dependendo do foco do objeto. Esses detalhes são extremamente importantes e que mostram que você tem foco no seu público-alvo e na exposição da marca dele, e também observa que apoiador é esse. É o supermercado da Zona Oeste? Então vou ter que falar que vou usar o BuzzDoor lá na Zona Oeste, nos ônibus que circulam na Zona Oeste. Essa coerência nesse seu plano de divulgação.
E, consequentemente, estou falando dessa distribuição desse plano de divulgação. O orçamento, que já falei o tempo todo, desde a cabeça que eu estou contando a história, ele tem que ter coerência com o que eu estou dizendo que eu vou fazer. Né? Essa previsão de tudo que eu preciso gastar para execução. Equipe de trabalho, currículo e descrição do serviço. Faça esse exercício, mesmo que, que ele não... Normalmente eles estão pedindo isso já. Se não pedir, para você saber que eu pensei no coordenador pedagógico, porque eu vou ter uma educação patrimonial. Então, educação patrimonial que prevê a realização disso, daquilo outro. Tá? Então, você esboça a equipe de trabalho, a função dele, a descrição, para você achar certo. Aí, ele vai pedir uma mini bio, o currículo do sujeito. Então, repara, eu vou, sei lá, fazer uma publicação. O meu coordenador técnico desse projeto, o currículo dele tem que ser compatível com alguém que está acostumado a fazer isso. Né? Já foi editor do livro tal. Eu estou fazendo um documentário, então o meu coordenador técnico, ele já foi roteirista, produziu o filme, não sei o que lá. Porque se não tiver compatibilidade entre o currículo do sujeito e a função que você está determinando para ele na apresentação do seu projeto, isso também te dá uma baixa nota em quem está julgando o seu projeto. O retorno do patrocinador, a gente já falou aqui, alguns eles dizem o que eles querem, né? Se não, você vai ter que ver que tipo de contrapartida você vai oferecer, né? Podem dar um Google aí nos tipos de contrapartida, marquem o que é possível o seu projeto oferecer, lembrando sempre que você vai ter que provar. Só faltam 15 minutos, eu vou ainda quase chegando no final. Aqui reforçando, né, a ata de eleição da diretoria, porque você tem que ser uma instituição, tem que provar quem é a pessoa, o representante legal, e se você prova pela ata de nomeação, as certidões, a validade dessas certidões, nunca pode ter menos de 3 meses mais de 3 meses de emitido, porque também não é aceito, às vezes ele inviabiliza o seu projeto, que a certidão ele considera vencida. O clipping, né? O clipping, a gente falou aqui da forma de apresentação, ele prova a sua existência ou a frequência com que você fez aquele trabalho, a qualidade do seu portfólio. Deixa eu ver o que mais aqui. Pensar nessa questão também de você, como é que você dialoga com outros pares, networking, a relação com outras instituições, alguns espaços que você vai encontrar parceiros em potencial, empresas que podem também aportar em você. Vou ver aqui as perguntas, quem não fez, faça, que eu vou reservar esse finalzinho aqui para a gente, para eu responder as perguntas, tá? Só um pouquinho esse último slide, que é um manifesto do Candeia, que eu gosto muito de compartilhar. Quero. Então, um centro de memória, ele não existe apenas para guardar o passado. Ele existe para fortalecer identidades, produzir conhecimento e garantir que as próximas gerações tenham acesso às histórias que moldaram seus territórios. Conhecendo a história não contada, e é um pouco aqui também dividir com vocês a história do Museu do Samba, eu vou fechar aqui com, pode passar o próximo, o manifesto do Candeia.
quando venho com fé, respeito mito e tradições. Trago um canto negro, busco a liberdade, não admito moldes. As forças contrárias são muitas, não faz mal. Meus pés estão no chão, tenho certeza da vitória e pretendo salvaguardar o que resta de uma cultura. E gritar bem alto, explicando a um sistema que quer calar vozes importantes. Então, não se abata, tá? Vai para cima. Bom, vou ler aqui as perguntinhas que eu tiver aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês nesses 3 dias. Foram 2 horas intensas, né? O tempo todo. Quem não conhece o museu, fica o convite. Convido também para o Quintal Delas, que vai começar agora no dia 20, com concurso lá de samba. E vamos às perguntas. O Alex está dizendo: boa noite, professora Nilcemar, muito obrigado pelas aulas tão ricas em conhecimento, objetividade e linguagem didática. Me chamo Alex e quero perguntar à senhora sobre a organização arquivística e de gestão do acervo do museu. Vocês usam ferramentas de gestão gratuitas? Olha, usamos sim. Não vou dizer aqui falar sobre elas especificamente, porque um golinho de café. Eu tenho as museólogas técnicas que utilizam, até por conta de compartilhamento de dados, tá? E aí, essas ferramentas, e a gente quer muito em breve, né, a gente está em condições, primeiro assim, antes, seja essa a ferramenta de gestão de arquivo, de catalogação de arquivo, eu volto a dizer assim, vocês precisam, tudo que a gente falou aqui, né, organizar, que até para alimentar essas ferramentas você tem que ter com todo o seu acervo organizado. Tudo que a gente veio falando, e aí eu não vou entrar em detalhes sobre eles, porque assim, isso está completamente na mão das técnicas. Eu tenho um software livre na biblioteca, né, e do acervo também, tá? Mas fica aberto lá para fazer uma visitinha e falar com elas diretamente, porque como eu não entro para alimentar, eu não vou discorrer sobre ele e não ser precisa sobre essa pauta, tá bom? André Luiz, professora Nilcemar, foi dito durante a aula sobre a preservação dos conteúdos e materiais e cuidados específicos para cada tipo de mídia e produto. Em alguns desses, houve a necessidade de realizar um trabalho de recuperação, dada a importância do material e também pela deterioração avançada do mesmo. Isso também tem que ser previsto num plano de sustentabilidade? André Luiz, tem que ser previsto sim, porque assim, depende do que você tem, se você já tem um material que está com problema, e aí você tem que prever. No caso, eu não enfrentei isso no museu. Eu tenho, por exemplo, um trabalho permanente lá com o restaurante de fantasia, mas eu já enfrentei isso quando eu dirigi o MIS, né? Com as fitas. Olha, o MIS, ele tinha... O MIS é um banco de depoimentos, praticamente, né? E partituras. E aí, no MIS, quando eu fui... E aí, tudo que eu falei aqui sobre as fitas magnéticas, eu fui aprender isso quando eu comecei a ler sobre... Como eu estou falando para vocês aqui, né? Não fiquem... Aqui eu estou provocando o que vocês têm que ir atrás. Informações que vocês precisam se aprofundar. E aí, quando eu fui olhar, eu falei, peraí, aqui está dizendo que as fitas não podem ficar submetidas... E aí eu via, por exemplo, as fitas de depoimento
daquele tempo VHS, entulhadas no armário. Eu falei, essas fitas devem estar deterioradas, não é possível. Eu tinha lido que elas não podiam ficar amontoadas, que tinham que ficar numa área não sei o que lá, com ventilação não sei o que lá. E elas estavam dentro de um armário na Praça 15, na sede da Praça 15, uma sobre as outras, e quando eu fui olhar, querido, vários depoimentos com problemas de imagem, de áudio, alguns irrecuperáveis, e aí eu tive que mandar tudo para... E aí tudo que eu acabei de compartilhar com vocês, eu aprendi nesse problema que eu enfrentei. Mandar para o restauro aquelas fitas, algumas não teve volta, de recuperação de imagem, de áudio, sabe? Aprendi sobre, falei para vocês aqui, das latas, que não podia mais ser lata, que agora o material era outro, para que aqueles rolos de filme estivessem acondicionados, que eles não estavam no lugar ideal, na temperatura ideal, né? Foi quando eu fiz a parceria com o MAN, né? Então eu encontrei e aí o que sobrou de espaço para eu ainda continuar. E aí lembra que eu falei da política de aceite e de descarte? E aí a primeira coisa que eu falei, não adianta ficar fazendo depoimento aqui toda hora, gerando mais e mais conteúdo, porque eu vou estar jogando, fazendo para aparecer e depois botando em risco o que está aqui dentro já. Um material muito precioso, sabe? Depoimentos de pessoas importantíssimas que estavam entrando em risco iminente. Então, assim, o que não aconteceu com quem entrou lá depois de mim, que já era mais midiática, e ficava fazendo depoimento atrás do outro. Eu falei, meu Deus, você ficava pensando assim, lá vai colocar de novo uma fita em cima da outra, fita em cima da outra, e tudo que a gente conseguiu arrumar vai voltar a ficar no perigo, né? Tá aqui. Alguém, quando lê as perguntas, por favor, diga o nome de quem perguntou. Tá, estou respondendo aqui a pergunta do André Luiz. E aí, assim, fechei aqui as perguntinhas, tá? Que já esgotou aqui. Então, no caso do museu, eu tive que... o lugar que eu encontrei... assim, quando o acervo entra, já me conheço pelo que eu já passei, né? Chama-se quando mais do som, quando eu dirigi um museu, eu já entro com esses cuidados. Quando o acervo entra, agora, por exemplo, entrou do Rio do Hora, ele está na fase de higienização, porque ele veio justamente de um quarto, um monte de pastas. Então, mandar de todas as pastas estavam, higienizar as partes, né, com o material certo. Falei para a museóloga, olha, não deixa de colocar a máscara, a produção também do técnico, você e começar a trocar, colocar em envelope alcalino essas partituras, e devem ter visto lá na minha rede social, eu com o Rildo, porque, aproveitando que ele está aí, né, firme e forte, começar a identificação disso, né? Então, a primeira... e aí, assim, já estou guardando ele, levando para o lugar adequado, já tirando todo o risco que ele trouxe e o que poderia ficar submetido. Do que eu chegar no jeito que veio, na parte que veio, botar lá dentro, para depois, um dia, quando eu fosse abrir, eu já estaria com um problema. Assim como as fantasias, é o maior desafio, né? Porque eu falei para vocês do material que elas são confeccionadas. Então, não pode ficar no saco plástico, vamos fazer... Ainda não é o ideal o saco de TNT, mas é o que é possível, mas eu já retardo que ela tenha uma perda, enfim, aumenta o tempo de vida útil, enquanto a gente pode ter o material ideal para a preservação dessas fantasias. Gente, chegamos aqui ao final do nosso encontro. Já falei para vocês, eu vou estar fazendo uma oficina no Museu do Samba, com um foco mais em projeto, que eu sei que isso é uma coisa que todo mundo, né, tem que pensar como é que faz consegue, né, essa sustentabilidade para os seus desafios, e de uma
de exercício prático, mas aqui eu vou pedir para disponibilizar no grupo essa apresentação. Eu vou destacar algumas que eu acho bastante importante para que vocês façam exercício. Esse que eu vou pedir para elas colocarem no grupo de vocês. Não sejam preguiçosas, façam exercício, porque vai ser um bom escopo para vocês dali para frente pensar a organização de vocês, tá bom? Gratidão.